Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Jogo, foi treino. O Flamengo fez o que quis e o que não quis. E vou dizer, nem foi a melhor versão do Flamengo, talvez pelo excesso de espaço, pela facilidade imensa. Então, no início, ficou ali uma certa vontade de cada um fazer o seu também. Vamos lá, que tá fácil. E aí depois os gols foram saindo naturalmente, e isso aliviou um pouco, mas não tinha graça, sinceramente. Foi um jogo com uma distância gigantesca, ritmo de coletivo, mas aquele coletivo da terça-feira à tarde. E desde que o Renato chegou, né, todo mundo falando de um Flamengo mais solto, mais confiante. O próprio Renato usou essa palavra, confiança, nas últimas entrevistas. Mas quem desses jogadores, não analisando só esse jogo de ontem, porque realmente o adversário é mais fraco, quem que vocês estão sentindo mais confiantes? Prates, quem que mudou a sua postura, melhorou a sua performance? Qual jogador que você sentiu muita diferença desde que o Renato chegou? Abel, ontem especificamente, você tem razão quando fala da fragilidade do ABC, né? E a gente projetava aqui, né, Abel, um jogo de resistência. O que seria o jogo de resistência? O Flamengo atacando muito e o ABC tentando suportar, tentando se segurar para não sofrer a goleada que sofreu, né? Um 6-0 no Maracanã, liquida a série, tem o jogo da volta em Natal, mas é um jogo muito mais protocolar. Abel, eu gostei ontem do Everton Ribeiro, mas o Arrascaeta tem feito jogos muito bons, né? O Arrascaeta é um jogador muito importante para o time. As jogadas de ataque, muitas jogadas passam por ele. Ele, além dos gols, dá muito passe para gol. Então, assim, acho que dos 5 jogos do Renato, cada jogo tem uma história. Foi o Gabriel nos 3 gols contra o Bahia em Salvador. Foi o Bruno Henrique com 3 gols em 7 minutos contra o São Paulo. E ontem me parece que o Arrascaeta foi quem mais chamou atenção, enquanto esteve em campo. Porque como o Flamengo abriu 4-0 no primeiro tempo, deu tempo até do Renato tirar alguns jogadores pensando no brasileiro. O Arrascaeta não ficou o tempo todo, o Gabriel não ficou o tempo todo, o Bruno Henrique não ficou o tempo todo. Então, assim, ontem foi um dia ideal para o Renato, pelo que ele projetou do duelo contra o ABC. Agora, é uma goleada atrás da outra. E o mérito está onde, hein? Na chegada do treinador? O mérito está na atitude dos jogadores? Vamos ver como é que o Renato avaliou. Os méritos todos são do grupo. Eu procuro com a minha experiência, com o pouco tempo que eu tenho de treinamento, principalmente tenho treinado eles muito na parte tática, mas o desempenho, quem entra em campo e faz são os jogadores. Então os méritos são deles, eu não estou preocupado em atingir uma meta. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar sempre as vitórias, como a gente tem feito. São 5 vitórias, mas importante que a gente venha avançando no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente deu um passo importante na Copa do Brasil. A gente trabalha sempre para buscar as vitórias, mas eu já falei uma vez e volto a repetir. Daqui a pouco acontece com qualquer time, daqui a pouco a gente vai tropeçar. Mas o importante é que a gente tem dado continuidade no trabalho, sempre jogando para vencer. E a gente tem conseguido essas vitórias justamente porque a equipe tem feito o que é pedido para eles dentro do campo. E eles dentro do campo têm realizado com sucesso.
E a gente tem números aí desse Flamengo comandado pelo Renato. Os primeiros 5 jogos do Renato no rubro-negro. Ganhou do Defensa e Justiça jogando fora de casa, do Bahia também jogando em Salvador, e aí foi a primeira goleada, 5-0. 4-1, jogo de volta no Defensa e Justiça pela Libertadores. 5-1 no São Paulo, no Maracanã, e 6-0 no ABC. Só que aí, Eugênio, o Renato, a gente viu ali ele dizendo, alguma hora vai tropeçar. Aí eu quero ver a reação do time, a reação principalmente da torcida, dos corneteiros que sempre existem, da galera da rede social, porque o Flamengo está acostumando, se é que a gente pode dizer assim, mal os seus torcedores mais uma vez, ganhando e goleando. Não é normal e não é previsível que o Flamengo siga com essa média de gols que tem tido nos jogos sob o comando do Renato Gaúcho, né? A exceção do primeiro, que foi só 1-0. A vitória na Argentina sobre o Defensa. É uma média muito acima do que qualquer clube do mundo consegue. Então, o natural é que, em algum momento, isso vai cair. Mas o que a gente vê é um time muito motivado, é um time feliz em campo. E eu acho que esse é um dos grandes méritos do Renato. Embora também tenha mudanças táticas. Inclusive, ontem foi um jogo interessante para a gente observar movimentações que o Renato propõe. Uma espécie de treino mesmo, de laboratório. Eu, inclusive, não sei se dá para ver aqui, vendo o jogo, eu fui fazendo aqui as minhas anotações aqui. Vocês vão ver que tem um monte de setinha. Olha lá, tem setinha para lá, setinha para cá. Explica aí, Eugênio. Por isso, pelas movimentações dos jogadores. Então, o Gabigol, por exemplo, ele voltava muito pelo lado direito, né? Ele saindo muito mais da área do que de costume. E aí é interessante porque ele conflitava em algum momento com o Everton Ribeiro, que faz esse papel. Mas ele buscava jogo por ali. A gente viu em alguns momentos ele até pela esquerda, no gol do... Olha lá, esse gol que a gente está vendo agora. Está lá o Gabigol na esquerda e trocando com o Bruno Henrique, que entra como centroavante, na jogada do René. O René fez uma boa jogada, tabelou ali com a Arrascaeta, a bola chega no Bruno Henrique e faz um gol. A gente vê, no lance do primeiro gol, o Diego infiltrando, chegando como um meia criativo mesmo. Ele está jogando como volante, tá, gente? O Diego está sendo volante. Aliás, uma belíssima jogada, né, Eugênio? Linda jogada do Diego. Por quê? O Flamengo, sentindo a fragilidade do adversário, segurou um pouco mais o Arão saindo para fazer saída de 3, né? Entrando entre os zagueiros. Uma função que ele vinha fazendo como zagueiro de fato. Ontem, ele no meio do Bruno Viana e do Léo Pereira para qualificar essa saída de jogo, e o Diego mais liberado. Então chegavam ali como meias na entrada da área. O Everton Ribeiro que entrava para abrir o corredor para o Isla, seguia como um ponta. E aí você tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego da intermediária para dentro da grande área, com o Bruno Henrique mais aberto. O René segurando um pouquinho mais, mas em algum momento o René sobe também no lance do gol que vimos ali. Então são muitas modificações. No segundo tempo, quando entra o Pedro, ele entra no lugar do Arrascaeta, ele ocupa a função de centroavante e o Gabigol cai para o lado direito. Depois sai o Gabigol, entra o Vitinho faz a função do Arrascaeta. Ele vai desenhando, ele puxa para lá, puxa para cá, vai aproveitando para fazer laboratórios. O Michael entrou pela esquerda, não entrou pela direita como vinha entrando nos jogos anteriores do Renato. Então ele também aproveitou o jogo para criar alternativas táticas e testar um jogo que era um jogo oficial de Copa do Brasil, embora a facilidade, porque o adversário não opôs a resistência, a tal resistência dita pelo Rafael Prats. Então, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, o Renato falou que o mérito é dos jogadores. Primeiro, é dos jogadores, Prats? Os jogadores têm o mérito principal, Bruno. Agora, tem a participação do Renato, que é muito importante nesse início, sem dúvida. Não, porque aí eu estou pensando o seguinte, se o mérito é dos jogadores, então com o Ceni o demérito era dos jogadores? Ele também tem, os jogadores também tinham uma grande participação. Eu concordo plenamente com você, Bruno. Eu sei até onde você quer chegar, né? Porque aquela história, se o time está bem, vai vencendo, os jogadores são muito bons. Se jogadores tão bons assim não vencem, o técnico que é ruim, né? E esse tipo de situação, ela não é uma situação que é justa para quem é o treinador do Flamengo, né? Não dá para você colocar na conta dos jogadores quando o time está muito bem e na conta do técnico apenas quando o time não está tão bem assim. Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida. O Renato, de maneira muito inteligente, tem um início muito interessante. E o Renato agora é o momento dele, Bruno, que também ele fala o seguinte, quando ele diz que, olha,
tem de se preparar para tropeços, não vai vencer toda hora de 5, de 6, de 4. Porque é o seguinte, quando o Renato chegou, esse grupo era muito bom, esse grupo é vencedor. Talvez o Renato tenha chegado para falar o seguinte, vocês não são ruins como estão falando que vocês são ruins. Pelo contrário, vocês são muito bons. Agora vai todo mundo falar que eles são muito bons. O Renato vai falar o seguinte, olha, vocês estão muito bem, mas sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para corrigir. Eu acho que o Renato está trabalhando nessa situação, né? Quando chegou não era tudo ruim e agora não quer dizer que está tudo tão bem, tudo tão bom, mas que é muito melhor trabalhar nesse cenário com vitórias, com resultados positivos, não tem a menor dúvida disso. Vamos acompanhar o que o Renato disse sobre o Gabigol, porque essa relação aí parece que tá legal. Vamos dar uma olhada. Não, ele não só é irritado, é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo, ele é 24 horas. Brinca. E ele é um dos jogadores que não gosta de sair. Mas aí cabe ao treinador, até porque o treinador sempre tem que pensar ali na frente. Eu havia dito para eles no intervalo do jogo que iria fazer algumas trocas no segundo tempo. Até porque para dar oportunidades para jogadores que não vêm jogando tanto e para dar ao mesmo tempo descanso para alguns que vêm jogando seguido. E ele é um deles. Chatão ele vai ser, não tem jeito, mas deixa que o treinador sabe lidar não só com ele, tem mais uns 3, 4 fominhos aí que não gostam de sair, mas tem que sair. Não tem cláusula no contrato que não pode tirar. Mas aí sempre com jeitinho, conversando com eles. Eu já fui jogador, já falei isso para eles. Eu também não gostava de sair. Bom, aí é o seguinte, ó, a gente tem cada vez maior, o Gabigol está entre os maiores artilheiros da história da Copa do Brasil, ele já tem 24 gols, e olha, tem uma condição aí boa de subir ainda mais nessa classificação, né, com 24 ele pode aí, vai, com mais 4, ou mais 5, chegar até num pódio ali, vai, num top 3 e se igualar também ao Viola, isso ainda nessa temporada, se o Flamengo for avançando. E o Renato é bom nessa conversa, hein, Eugênio? Essa coisa do Gabigol sair, lembra, com o Ceni cada vez era um drama. Precisava de Marcos Braz pegar pelo pescoço, o Ceni ficava bravo, estendia a mão e não era correspondido. O Renato, do jeito dele, vai levando, né, Eugênio? Essa sempre foi a qualidade do Renato, né? É um cara que no trato ali no dia a dia, ele consegue lidar muito bem com os jogadores e não sei hoje em dia, porque a gente não convive mais assim. Eu cobri há muitos anos ele... Começando como técnico, dia a dia, sempre foi um papo muito legal, sempre foi uma conversa ali, né, com os jornalistas que estavam no clube, sempre sabendo lidar com simpatia, com a brincadeira, e com isso ele aproxima as pessoas, né? Essa sempre foi uma qualidade do Renato. Mas a gente precisa colocar que é um momento de alegria, é um momento de goleadas, é um momento que está tudo começando, é uma lua de mel. É assim, a gente já viu também o outro lado do Renato no Grêmio quando as coisas não iam tão bem, quando as coisas não estavam dando tão certo. Mas o momento do Flamengo é excepcional, ele tem realmente muita participação nisso por essa capacidade de aglutinação dele. Agora eu estou esperando algumas frases famosas, como o meu time joga o melhor futebol do Brasil e como o Palmeiras vai despencar. Vamos ver se ele lança essa... Essa é a marca. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.